Muitas pessoas não estão prontas para essa conversa, mas a mente humana, ela é uma espécie de massa disforme de coisas inconscientes. Isso significa que pairam sentimentos. Em geral, a gente quer pensar que na humanidade só tem fé, bondade, altruísmo, porque amamos tanto nossos filhos, porque somos tão colaborativos socialmente, montamos hospitais e igrejas, mas essa é só a página quinta do que se esconde nas profundezas de cada ser. Nas profundezas de cada ser, nós temos uma parte do nosso cérebro que é totalmente primitiva e ancestral. É aquela parte do cérebro que ressoa quando a gente vê três rinocerontes avançando e aí tem um leão macho e uma leoa fêmea, e o leão macho se põe na frente da leoa fêmea para defendê-la, ruge e espanta os rinocerontes. Eu não sei se vocês sentem ou não ressonância com isso, mas quando eu vejo eu paro e admiro. Uau, isso é belo. Esse é o comportamento de dominância. Se não existisse aquilo ali, leões não sobreviveriam. Se não existisse o comportamento de manada dos búfalos, eles não sobreviveriam. E o comportamento de dominância tem muito a ver com a fúria, com a raiva, com o potencial de agressividade. Não tem a ver com o altruísmo. Ali é cada um por si. Na selva é cada um por si. Não foi forte e cruel o suficiente, não caçou. Não caçou, morreu. Ponto. É por isso que na floresta não tem risadinhas, não tem fadinhas, mas sim crocodilos, leões, rinocerontes. É só brutamonte, mano. E nós temos dentro da gente uma compatibilidade ancestral. Claro que alguns reprimem isso e outros soltam isso demais. Então, em um extremo, a gente tem as pessoas que são totalmente indefesas, párias da sociedade, pessoas que serão abusadas psiquicamente porque não sabem se impor, e do outro lado nós temos bandidos, pessoas que retiram a vida dos outros por nada, inconsequentes, pessoas lixos. Aqui, no meio, entre o sujeito totalmente fraco e indefeso e o sujeito bandido, nós temos pessoas normais. Pessoas que em tese deveriam ser normais. Pessoas que integraram a sua parte agressiva na sua psique. Pessoas que não têm medo de falar a verdade. Pessoas que reagem ante ao mal com agressividade, fúria e combatividade. O que eu quero que todos vocês prestem atenção é: eu integrei em mim mesmo a minha capacidade de combate, tanto física quanto psíquica? Se não, se faz muito necessário. Tu não pode reprimir isso e tu não pode soltar isso no nível máximo, senão acontecem desequilíbrios. Lembra do Aristóteles? A gente tem que seguir o caminho da moderação, mais ou menos entre o vício e a virtude. Quer dizer, entre o vício e a imprudência. Tipo assim, o sujeito corajoso, ele não avança quando não é necessário, mas ele avança quando é necessário. Então a virtude fica em um caminho do meio. Lembra do Buda? Seguir o caminho do meio. É mais ou menos isso que pessoas fortes e competentes devem fazer. Claro que isso é tudo muito difícil de explicar em palavras, mas eu acredito que todo mundo entendeu. Ao invés de ser imprudente ou covarde, tu é corajoso, que fica no meio. O que eu quero dizer com tudo isso é que é melhor ser um monstro controlado do que uma mera ovelhinha obediente, um cordeiro obediente que tá indo ser abatido. Tu tem que ter o potencial de resposta
maligna à altura. Porque aqui eu até me lembro das palavras do Jordan Peterson. Se você sabe morder, muito provavelmente não vai precisar morder. Isso significa que desde o início tu tem que colocar limites, saber dizer não, saber se impor. Se comportar como alguém que tem, não limites, mas que alguém que as pessoas entendem que se fizerem determinados tipos de coisas, haverá determinadas consequências e isso não tá pra jogo. Não é um negócio assim, eu vou ver e talvez aconteça ou não. Não. Se tu tiver atitudes ruins em relação a mim, vai ter retaliação e não é negociável. Ponto final. Eu acredito em ser uma pessoa assim porque durante muito tempo eu fui a pessoa que tentava agradar a todos, não dizia não, não sabia, sei lá, me portar corretamente. E com o tempo eu fui percebendo, ser bonzinho é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. Se tu não quer a companhia de alguém, diga, não quero sua companhia. Não quer falar com alguém? Diga, não quero falar com alguém. Ou simplesmente seja sucinto para que a pessoa entenda o recado. Se não tá afim de alguém, não fique com alguém. Isso é ser forte psiquicamente. Tu não precisa dizer sim, tu não precisa agradar. Essa historinha de que se você for bonzinho, o mundo vai abrir as portas para você, é tudo mentira. O mundo real é a savana, é onde tem os animais e os animais eles se comportam por dominância. É melhor ser temido ou amado. Se tu for amado no reino animal, talvez tu seja protegido pelo teu bando. Ok, show, tem um nível de segurança, mas se tu for temido, ninguém toca em ti. Dá trabalho ser os dois, então tu vai ter que escolher, ou tu vai ser protegido pelo teu bando, ou tu vai ser temido. Aí uma coisa muito importante, a gente não pode esquecer que as forças psíquicas, as forças psicológicas não são unidimensionais. Tu pode usar a tua fúria e a tua combatividade para combater os maldosos. Elas não são. A fúria e a combatividade não são encerradas em ser uma pessoa cruel e maldosa. Eu vou te dar um exemplo muito bacana. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Eles combateram os maiores monstros. Claro, eles se ferraram feio porque o nosso país é um país corrupto. Mas eles pegaram a fúria e a combatividade para combater o mal. Tentaram. Louvável a atitude, as ações deles. Se deram mal porque nós vivemos em um país lixo em que pessoas não têm tanta coragem quanto o Moro, Dallagnol, etc, etc. Existe algo que eu já venho pensando há muito tempo e observando assim no mundo e é meio hilário de certa forma. Porque assim, a pessoa que entre aspas é muito bondosa e tornou-se inofensiva, ela acaba inevitavelmente abrindo oportunidades para que os maldosos sejam cada vez mais maldosos. E por um outro lado, a pessoa que integrou a combatividade e a agressividade na sua psique, quando o mal se apresenta, quando a ameaça real se apresenta, é justamente essa pessoa que é a moral, porque ela age com justiça e não com o medo. Então, o bonzinho torna-se só o escravo com medo e o maldoso com potencial de agressividade surge com a clareza moral. Se tu não tem medo de ninguém, se tu sabe que todo mundo respira oxigênio, se tu sabe que tem alguém do mal fazendo coisas ruins e tu sabe qual é a resposta moral
É tu que tem a clareza moral. É tu que tá portando a espada da justiça. E não o bonzinho inofensivo, mas o sujeito com clareza e potencial de agressividade. Se tu gostou desse vídeo, clica no primeiro link da descrição para conhecer o Renascer dos Estrategistas.